pessoal, tudo bem? Eu me chamo Pablo. E eu me chamo John. E hoje nós vamos falar sobre como funciona o universo dos fundos imobiliários e como devemos analisar para poder investir em algum tipo de fundo. Vamos falar sobre as características desses fundos e os indicadores deles. O que é que eu preciso analisar antes de entrar no fundo? Pois é, exatamente. Como no outro vídeo nós já falamos ali, os tipos de fundo. Eu observei muito, e com certeza teve gente que observou, você falando a vacância, o que seria a vacância num fundo? Isso é um indicador que você tem que verificar. E é muito importante você verificar esse indicador. A vacância, o que é que nada mais é do que ele tá vago. O que acontece? Vamos supor que você começou a investir ali numa vila de casas, né? Aí você comprou uma vila. Quando você comprou uma vila de casas, vamos lá tem 10 casas, cada casa lhe paga R$1.000 de aluguel. Você espera receber R$10.000 de aluguel por mês, não é isso? Se tiverem todas alugadas. Porém, você vai contar com a taxa de vacância, que é o quê? Que são a possibilidade de algumas dessas casas não estarem alugadas. E você vai estar pagando os custos de ter essa casa, os impostos, os encargos, enfim. Então o que acontece? A vacância que a gente pensa quando eu coloco nessas casinhas aí que você tem, supostamente que você tem para receber esses aluguéis, é o mesmo indicador que os analistas de fundos usam para analisar a vacância dos locais deles. Quantas salas nessa laje corporativa está vaga, de fato? Eu tenho que tolerar uma taxa 5%, 7%, 10%, até onde eu vou nessa taxa de vacância. No shopping, no hotel. Então a vacância ela vai englobar o fundo como um todo, porque o que vai trazer o rendimento mensal do fundo vai ser se vai estar sendo alugado ou não, se ele está tendo pagamentos recorrentes ou não, porque e é por isso que você tem que procurar não investir em fundos monoativos. O que seriam monoativos? Que só tem um ativo, só tem um prédio. Então você fica muito preso só àquele estabelecimento. Exatamente. Entendeu? Se tiver qualquer problema ali, por exemplo, tem um problema na encanação, aí gera um problema na estrutura do prédio. Tu perde basicamente o investimento, porque a taxa de vacância dele vai lá para cima e você vai ficar, como o seu investimento está atrelado ali, pronto, o valor do fundo vai lá para baixo. Exato. Vai todo mundo se desfazer. Um outro indicador que você tem que verificar, o dividend yield. O que é isso? É quanto ele paga mensal para você. Por quê? Muita gente entra nos fundos às vezes pensando que do nada sai na mídia, sai alguma coisa que ele olha, teve um fundo que pagou um negócio, um valor altíssimo. Aqueles fundos famosinhos, né? Aqueles famosinhos que do nada... Fundos estrelas. Mas se você só for por aquele mês, você viu, por exemplo, esse fundo aí tá pagando R$3 no mês, no exemplo. Caramba, você olha assim, R$3 por cota, tá dando alto. Só você tem que verificar se é recorrente esse valor. Se não foi por algum caso esporádico, como é que eu posso dizer assim, algum cliente, algum dos estabelecimentos que ele tem deu um ganho maior, então não vai ser uma coisa recorrente se foi algo esporádico. Agora, se você vê que realmente ele está vindo há 3, 4, 5 meses já com aquele valor sempre, então você vai observar, você vai saber que ele realmente vai ficar pagando aquilo ou próximo àquele valor. Exatamente. E o dividend yield, ele também está atrelado ao tempo do fundo, porque, por exemplo, um fundo ele pode começar pagando muito bem, mas pagar muito bem no começo não significa que isso aí vai ter longevidade. Pode ser que ele começou a pagar muito bem justamente para chamar mais cotistas, né? Normal realmente é 7%, é 8%, é 6%, esse valor, até porque esse fundo ele pode subir e ele pode continuar pagando esse 6%, esse 7%. Isso que é a mágica dos fundos imobiliários, porque você ganha tanto na valorização dele, quanto você ganha nos dividendos. E o outro indicador é você verificar o preço de mercado dele, se está justo ou não. Que como seria isso? Me dê um exemplo aí. Por exemplo, eu tenho uma casa, essa casa vale R$1 milhão. Se você chega nesse imóvel e vê que ele está valendo R$1 milhão, você já tem o preço dele tabelado ali, basicamente, com o que as pessoas analisaram dele, é esse preço dele. Se você chega nesse mesmo imóvel daqui a um mês e está custando
500 mil, ou seja, ela está bem abaixo do preço, então tem uma oportunidade ali. É como o Warren Buffett fala, é você comprar $1 por 50 centavos. Porque o que acontece? Quando você compra um imóvel abaixo do valor, qualquer tipo de produto, e consegue vender ele num valor mais alto, você está realizando um lucro. Só que se você compra, se isso acontece num fundo imobiliário, você não precisa realizar o lucro, porque os dividendos serão recorrentes à aproximação do valor. Ou seja, se você recebe 6% de 500 mil, imagina receber 6% de 1 milhão. Ou seja, você estava recebendo o dobro do valor. E isso pode acontecer em fundo imobiliário, inclusive é o que acontece em alguns fundos imobiliários. Então é bom analisar essa questão do preço justo, porque às vezes você vai estar pegando algo bem mais barato se você analisar bem, ou você pode pegar algo bem mais caro e tomar um prejuízo ali na frente. Você, se for na euforia ali, naquele efeito manada, você acaba comprando ele no valor alto e algum tempo depois ele tá lá embaixo o valor. E você não sabe o porquê e fica desesperado. Exato. É por isso que é bom a gente analisar o tempo desse fundo. Quando é que ele foi criado? Né? Quem é que administra? Exatamente. Isso é um fato muito importante, verificar a gestão dele. Quem administra? O responsável, a instituição responsável. Certo? Isso aí. Quem é o gestor? Porque quem administra, né, a instituição responsável é uma coisa. Quem está gerindo aquele fundo é outra coisa. Você tem que ver se ele é um gestor ativo, se ele não é, quais são as ideais dele. Onde é que você vê isso? Tem os relatórios que você vai conseguir ver. Todos os fundos, todas as ações, eles sempre soltam relatórios para você estar por dentro daquele ativo que você está investindo. É bom sempre estar analisando, dar uma lida lá, o que é que aconteceu com a gestão, se ela mudou, se ela tá indo bem. Então a gente tem que analisar esses fatores para não estar tomando prejuízo, porque é uma análise contínua. Feito isso, né, vendo esses indicadores, então a partir daí a gente vai ver o quê? Por exemplo, um fundo de tijolo, tem aí o queridinho, que muitos falam, HGLG, por exemplo. Você vai lá e faz, verificou e você vai verificar o que agora? Quais são os ativos que ele tem, onde é que estão alocados. Sempre procuram ter uma posição que tem um fluxo melhor. Estratégica, né? Exatamente, a posição estratégica, próximo a uma BR, né? Que tem acesso a vários lugares, próximo a algum ponto onde já tem indústrias, que vai ser quem vai estar fornecendo material para ser guardado, né? Exato. E entre outros, porque o galpão logístico em si, que o HGLG é de tijolo, ele não só vai ter logístico, ele vai ter alguns de tijolo, vai ter industriais, né? Que aí você vai ver também onde é que está alocado, né? Se ele está bem posicionado na cidade, em qual estado que ele está. Já os fundos, o que é que eles fazem? Eles fazem basicamente o que esse fundo faz, a diferença é que ele diversifica muito mais. Porque quanto mais ele diversifica, mais ele diminui o risco do investidor tomar um futuro prejuízo. Porque o que ele faz? Se a HGLG, no caso, investe em galpões logísticos, os fundos de fundos, eles investem em vários galpões, muito mais galpões logísticos, investem muito mais em shoppings. Então a participação dele se torna mais abrangente à medida que ele percebe que ele vai estar sempre em um local estratégico. Então, qual que é mais estratégico para mim? Eu tenho um fundo num local que ele comprou um shopping, que ele comprou um galpão logístico, que ele comprou uma laje corporativa, ou um fundo que ele consegue comprar 10 participações de laje corporativa, 10 participações de shopping, 10 participações de fundo logístico. Ou seja, ele vai estar, embora possa ter que ele tenha menos rendimentos no valor total, mas o preço dele sempre vai ser um pouco mais, digamos, recorrente, em forma que ele não vai oscilar tanto de valor, já que ele está bastante diversificado. Ou seja, se der um problema num shopping, ele tem mais 10, ele tem mais 20, então aquilo ali não vai ter um problema tão grande quando o investimento são fundos de fundos. O único problema de fundos que eu tenho no meu ver, e eu vejo muita gente às vezes se desesperando, é o seguinte: como ele investe em vários fundos, se ocorrer algo que afeta a todos os fundos, a cotação dele cai muito, porque como ele investe em vários outros, se os outros caírem, automaticamente ele cai também. Exato. É um problema, e também
é uma oportunidade muito boa, porque você vai comprar diversos fundos naquela cestinha ali, ó, a um preço super descontado, porque quando tu voltar à normalidade, o preço dele, ó, vai lá pra cima. Vai lá pra cima, dispara. E temos também os fundos de papel. Como é que ele funciona esse fundo? Ele investe o quê? A maior participação dele vai estar em CRI, são os CRIs, né? Certificado de Rendas Imobiliárias, e o LCI, são letras de créditos imobiliários, ou seja, ele vai estar investido ali no que atrela ao setor imobiliário. Quando eu compro um imóvel, por exemplo, como tu já deu um exemplo agora há pouco, quando eu compro um imóvel, eu tenho a opção de pegar esses aluguéis e vender esses aluguéis a outra pessoa a um preço mais barato. Aí então o que é que acontece? O certificado ali pode comprar, né? E a partir do momento que ele compra, seria a letra de crédito imobiliário, a partir do momento que ele compra aquele crédito ali, se o seu fundo, se esse valor subir, o cara que comprou vai estar no lucro. Por quê? Ele comprou barato e o valor, do aluguel veio acima do esperado. Porém, se ele diminuir, o valor desse aluguel também vai vir um pouco abaixo do esperado. Vai ter uma oscilação do mercado, mas ela é menor porque o cara já comprou mais barato. Então, se ela, mesmo que ela tenha um valor de pagamento menor, o cara que comprou mais barato, ainda assim ele vai estar no lucro. Ele vai tomar um pouco menos de prejuízo. Por isso que ele consegue manter mais lucros, ele consegue trazer recebíveis recorrentes mais próximo dos preços anteriores. Então, se ele paga 6%, geralmente ele vai dar uma oscilada de 7, 8, fica em 7, 9, aí volta para 8, ele fica bem pouco. Diferente de um fundo, por exemplo, de laje, né? Que ele, se tiver uma vacância muito grande nessa laje, ele vai perder um pouco dessa renda durante esse período de vacância. E por que todo mundo gosta tanto de fundos imobiliários? Porque os investidores colocam ele quase como uma segunda renda fixa, o que não é, porque a gente viu lá, né, que a renda fixa, os ativos, os papéis de renda fixa, eles têm ali um seguro do FGC, o que não tem nos fundos imobiliários. O que a gente viu lá, o seguro do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que garante ali até 250 mil por CPF, o que não acontece no fundo. No fundo não tem essa garantia não, você está comprando o que o fundo está lhe oferecendo. Exatamente. Se por acaso algum dia ele vir a falir, ele vai devolver para você não um valor 100%, né? Ele vai devolver um valor que for cotado de acordo com as ações que ocorrerem falência dele. Ele vai vender os prédios, vai se desfazer ali para poder pagar todos os investidores a maior quantidade possível que ele conseguir. Pois é, olha só, os fundos imobiliários, vamos tentar exemplificar para ficar um negócio bem bom pra gente aqui, ó. Imagina quando você tá na sua reuniãozinha de família, aquela festa de final de ano, né? Que tem pra você deixar os seus familiares felizes, o tio do terreno, o primo, todo mundo fala que é melhor comprar um imóvel e alugar, você tá fazendo isso. O pensamento de você investir em fundo imobiliário é justamente esse mesmo, é você não precisar desembolsar tanto dinheiro para comprar uma participação, por exemplo, de um shopping extremamente lucrativo, porque me diz em que momento você vai chegar lá no dono do shopping da sua cidade, se sua cidade tiver um shopping, ele vai chegar e vai dizer, olha, toma aqui uma participação, é quanto? O cara vai te vender lá por quantos milhões? Então, se você consegue entrar no fundo, vai ter fundo que você vai entrar por menos de 10 reais. Hoje, com certeza, menos de 10 reais. E não reais, acontecia antigamente. O que eu vejo assim de alguns analistas é que a coisa de 20 anos atrás, 25 anos atrás, não existia essa possibilidade de comprar fundo nesse preço. Então, a atratividade ela era só para realmente quem tinha bastante recurso, era um pessoal de outro nível, de outro patamar, que conseguia entrar em fundos e alguns investimentos. O que a gente tem uma liberdade maior hoje, vendo que temos fundos que custam apenas 10 reais e você consegue comprar com 10 reais um fundo imobiliário e receber um aluguel. Ou seja, você consegue receber aluguel de um imóvel pagando apenas 10 reais. E qual é a mágica disso aí? Qual é a mágica do fundo imobiliário? É que chega um momento que você bota 10 reais, toda vez que você compra uma cota e você recebe ali 70 centavos, 80 centavos, vai chegar um momento que esse valor vai se transformar no mesmo valor da cota. Aí é que a bola de neve começa a trabalhar a seu favor, que você começa a receber mais do que o valor da sua cota. Aí de repente o valor que você recebe de aluguel já é maior do que o valor da cota, é duas cotas,
é 3 cotas, é 4 cotas, até chegar um momento que você não precisa mais se apertar tanto para tirar um valor, porque você já está recebendo esse aluguel. Então você, independente do que tiver ou não, você já vai conseguir comprar cotas sem tirar ali do seu custo de vida, sem precisar atrelar o investimento ao seu custo de vida, fazendo aqueles juros compostos trabalhar cada vez mais e mais a seu favor. Então, quando você chega nesse patamar aí que a chave muda na sua mente, aí que você olha para trás, caramba, que coisa boa, ainda bem que eu fiz isso, ainda bem que eu ouvi lá o vídeo de John e de Pablo lá falando de fundo imobiliário. Porque imagina se eu tivesse visto esse vídeo, hein? Imagina aí. Agora, onde é que eu tava agora? Eu tava na poupança ainda, tentando guardar e tirar, não sei o que. Porque, olha, uma das coisas que eu percebi muito quando eu comecei a investir foi que eu consegui guardar muito mais. Bom, pessoal, então é isso aí. Talvez a gente tenha se prolongado muito, mas essa é a ideia que a gente queria passar para vocês, relativa aos fundos imobiliários, como eles funcionam, como você tem que verificar os indicadores para poder tomar a decisão de investir. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram saber algo sobre algum fundo que vocês ouviram falar por alto, mas não sabem, quer tirar a dúvida, deixa nos comentários que a gente prepara ali um vídeo e tenta tirar a maior quantidade de dúvidas possíveis de vocês.